Sejam bem-vindos ao Instituto do Clamor pelas Nações. Nós temos uma convidada especial aqui, Nívia Soares. Vamos ter uma aula sobre humildade e adoração. Que prazer ter você aqui com a gente no Instituto do Clamor. Amém. Prazer estar com vocês aqui no Clamor. Clamor que já tanto me abençoou e me abençoa e que eu creio que faz parte da vida de muita gente durante tantos anos. E eu sou muito grata ao Senhor por esse ministério e por poder andar junto, né? Ainda que um pouquinho. É um privilégio muito grande. Eu queria abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu creio que quando se fala sobre humildade é uma atitude do reino dos céus. E nós precisamos, como povo de Deus, aprender as atitudes do reino dos céus. Eu costumo dizer que a gente precisa entender que o reino dos céus ele não é ganho por seguir regrinhas, não é isso. Nós não vamos herdar o reino por aquilo que fazemos, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Mas existe uma ética desse reino. E Jesus fala sobre essa ética em Mateus capítulo 5, quando ele expressa as atitudes daqueles que pertencem ao reino dos céus. E ele começa logo dizendo, no capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É tão tremendo como ele nos expressa essas atitudes, né? Ele começa exatamente com a atitude de ser pobre de espírito. E o pobre de espírito é justamente a pessoa que em si mesma ela sabe que espiritualmente ela é pobre, espiritualmente ela não tem nada para dar, espiritualmente ela é deficiente para com Deus, ela tem um déficit espiritual para com Deus e também isso vai refletir no seu relacionamento com o próximo, né? É a consciência, ser pobre espiritual, ser espiritualmente dependente, é entender que nós não podemos em nós mesmos produzir nada espiritualmente, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, a não ser pela atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É impossível que um ser humano em si mesmo ele consiga ser rico espiritualmente. Existe uma lacuna entre nós e Deus, existe uma deficiência em nós que apenas Deus pode preencher pela sua atuação, pela sua misericórdia em nós, através de nós. E ser pobre de espírito também fala sobre a deficiência que nós temos em relação a Deus e em relação ao próximo. É entender que eu não tenho tudo, é entender que eu não tenho toda a revelação, mas que eu preciso do meu próximo, eu preciso do outro, eu preciso daquilo que está sobre o outro, eu preciso daquilo que Deus depositou sobre o outro. Eu careço, né, de graça, de misericórdia. Em mim mesmo eu não tenho absolutamente nada. Jesus disse uma determinada vez: eu não vim para os doentes, para os sãos, aliás, eu não vim para aqueles que são sãos, que estão saudáveis espiritualmente, né? Eu vim para os doentes. O que ele quis dizer? Existiam pessoas ali que achavam
que espiritualmente eram muito saudáveis, né? Os fariseus naqueles dias, eles cumpriam as suas regrinhas, faziam tudo conforme a sua lei mandava, mas eles não viam, não percebiam o quanto eles eram deficientes espiritualmente e o quanto eles necessitavam de Deus. A necessidade por Deus, ela é um padrão na vida do cristão. Ela precisa ser uma constante na nossa vida, né? Não apenas quando nós nos achegamos a Deus, a princípio, para recebermos a salvação, mas a consciência de pobreza espiritual precisa ser uma constante, porque senão eu vou parar na minha busca por Deus, eu vou estacionar nesse lugar, né? Eu vou cair numa coisa terrível que se chama orgulho espiritual. É onde eu acho que eu já recebi tudo e que eu não preciso de mais nada, que eu não preciso da unção que está sobre o outro, que eu não preciso mais buscar Deus, não preciso mais jejuar, não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia porque eu já li, né? E o orgulho espiritual é isso, é a falsa noção, né, de como eu estou espiritualmente. É uma noção falsa, é entender, achar que eu não necessito mais nada, mas Deus é um oceano infinito de conhecimento, infinito. E quando eu entendo que Deus é como um oceano infinito, eu sou um grãozinho de areia dentro de um oceano infinito do amor de Deus, da majestade, da grandeza, da soberania, da supremacia de Deus. Quando eu entendo isso, eu vou entender que eu preciso mais e que existe mais, e eu continuo precisando mais e existe mais. E a humildade é um padrão na vida cristã. Quando nós olhamos todas essas atitudes do reino que Jesus fala, e uma delas é dependente da outra, né? Depois que Jesus fala sobre os humildes, os pobres de espírito, ele fala sobre os que choram, e os que choram exatamente choram porque não se conformam com a sua realidade de pobreza. Eles têm fome por receber mais, eles têm sede por avançar em Deus, eles não se conformam com o que já alcançaram espiritualmente, mas eles querem mais de Deus. Eles preservam dentro de si uma fome e uma sede por mais de Deus, que é incessante. E ele fala sobre os humildes, os mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles vão ter a terra por herança. O manso é aquele que não precisa se autoafirmar. O manso tem consciência de que a sua identidade não está naquilo que as pessoas dizem a respeito dele, mas está na paternidade de Deus para com ele. E por causa disso ele não precisa se autoafirmar, ele não precisa lutar por espaço, ele não precisa pelejar com o outro por causa de lugares, de títulos, porque ele tem consciência de quem ele é e de que ele está onde Deus gostaria que ele estivesse. O manso não precisa lutar por posições sociais, por posições na igreja. É tão estranho às vezes quando a gente ouve pessoas dentro do contexto da igreja ministerial, pessoas lutando por espaço. Não me dão espaço, não me deixam fazer isso, não me deixam fazer aquilo. Eu creio que é o Senhor quem promove, é Ele quem nos estabelece, é Ele quem nos arranca, é Ele quem faz acontecer. E quando nós somos mansos de espírito, quando temos um espírito manso, nós não precisamos lutar por espaço, porque o Senhor é quem nos coloca em lugares estratégicos, Ele é quem nos faz alcançar lugares, Ele é quem abre portas, Ele é quem fecha portas. Não necessitamos entrar nessa luta de classes que a nossa geração vive, que este secularismo de hoje quer empurrar até mesmo a igreja a viver. A gente não precisa viver dentro disso. Quando nós somos mansos, nós confiamos no agir de Deus,
confiamos na defesa de Deus por nós. A gente vive numa geração onde a gente tem visto uma atitude de ofensa, um ambiente de ofensa sendo instaurado. A gente vive num tempo que eu creio que está descrito lá em Mateus 24, quando Jesus fala que muitos iriam se ofender, que pais entregariam filhos, filhos entregariam pais, né? A traição seria algo constante, algo normal, e a gente tem podido ver isso quando nós olhamos em redes sociais, quando olhamos para relacionamentos hoje em dia. A gente vê uma facilidade muito grande para que a ira assuma, né, os relacionamentos das pessoas, para que as ofensas elas dirijam e tomem relacionamentos e quebrem alianças. A gente tem visto isso muito, e hoje em dia é um desafio muito grande para a igreja viver aquilo que Jesus nos manda viver. Eu creio que a igreja está sendo provada neste tempo a não entrar dentro desse sistema de ofensas, de ofender e de se sentir ofendido, mas de manifestar a identidade de Jesus, de mansidão, de domínio próprio, né? de entender que eu não preciso me afirmar sobre o outro. A minha identidade não está naquilo que eu me afirmo, naquilo que eu digo a meu respeito, não está em eu empurrar pela goela abaixo das pessoas aquilo que eu sou, os meus dons, o talento que eu tenho. Não, mas a minha identidade está em servir. E enquanto a igreja do Senhor Jesus assumir essa postura, ela é sal e ela é luz na terra. Eu creio que a gente precisa entender e aprender isto. Existe uma característica, eu creio que é a única característica que Jesus fala, promove sobre si mesmo nas Escrituras, né? Tá lá em Mateus no capítulo 11, a partir do verso 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, dentre todas as características que ele tem, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que salva, ele é justo, ele é santo, mas dentre todas as características dele, ele resolveu afirmar sobre si mesmo: eu sou manso e humilde de coração. E essa é a característica e o ponto que ele coloca como um lugar de descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E é interessante lembrar que o jugo, ele era para animais, né? O jugo foi feito para bois, para animais. E eles pegavam um boi mais velho e colocavam um boi mais novo. O boi novo não sabe muito bem o que faz, né? Ele ainda é jovem, ele não sabe para onde ir. Então pegava-se o boi velho, colocava-se o boi novo, os dois debaixo de uma mesma canga, de um mesmo jugo. E o boi velho é quem dirigia o boi novo, né? O boi velho que mostrava o caminho por onde eles deveriam seguir. E Jesus é como esse boi velho, né? E ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo, toma sobre você a minha canga, toma sobre você o meu caráter, toma sobre você as minhas regras, né? Os meus termos, tem que ser nos termos dele. Existem pessoas que querem ser cristãs, mas nos seus próprios termos. Não existe isso. Jesus fala: tome sobre mim, tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, né? Aprenda, vai para onde eu vou, anda como eu ando, faça o que eu faria, fale o que eu falaria, né? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, porque esse é um lugar de descanso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O lugar de humildade, o lugar de mansidão é um lugar de descanso. É um lugar onde a gente não tem que ficar pelejando para alcançar.
lugares. Eu não tenho que ficar pelejando por um lugar ao sol. Eu não tenho que ficar lutando pelo meu direito. Porque a Bíblia diz que os mansos, naturalmente, eles vão herdar a terra. Eles vão ter a terra por herança. Os mansos vão reinar com Cristo Jesus. O homem mais manso que já pisou sobre a face da terra, Jesus, ele vai reinar sobre a terra. O homem mais humilde que já viveu sobre esta terra, que foi capaz de lavar os pés de homens que o deixaram no seu momento mais crucial, né, mais difícil, de quem o traiu, de quem o negou. Jesus foi capaz de lavar os pés, de servir quem não merecia ser servido. E a sua identidade não sofreu com nada disso, pelo contrário, ele mostrou um caráter de Deus. Ele mostrou o caráter do reino. Se alguém quiser ser o maior, seja esse o que sirva, seja esse que lave os pés, seja esse o que ponha a mesa, seja esse o que sirva o outro, que ame o outro, seja esse o primeiro a se humilhar quando é necessário pedir perdão, quando é necessário reconhecer o erro. Se alguém quiser ser o maior, se alguém quiser ser o líder, seja o que sirva, seja aquele que facilmente, sem nenhum peso, se abaixa para lavar os pés, se renega, né? É o que deixa por menos, o que não faz questão dos primeiros lugares. Jesus disse algo tão ético e algo que eu aprendi com os meus pais. É interessante que os meus pais são de uma geração bem mais antiga, e as gerações antigas elas têm algo de ética que as nossas gerações, a minha geração, as gerações da frente, né, as gerações seguintes precisam aprender questões éticas. E eu me lembro da minha mãe sempre me dizendo, filha, não se assenta logo na frente, não. Né? Quando você for na casa de alguém, não se assenta na mesa logo direto, espera as pessoas te chamarem, né? Espera as pessoas chamarem você para sentar, espera elas oferecerem para você o que comer. Não se ofereça, ou seja, não se afirme sobre as pessoas. Espere as pessoas afirmarem você. E coisa mais linda é quando o nosso Deus nos afirma. E uma coisa linda que aconteceu sobre esse homem, um homem que Jesus elogia publicamente, João Batista. Jesus diz, olha, nascido de mulher não tem ninguém como João. E é tão lindo quando Deus nos elogia, né? E João foi a pessoa que procurou Jesus nesse momento de crise. Foi quando Jesus culminou dizendo isso aqui, né? Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Quando o Senhor nos afirma, quando Ele fala quem nós somos, nós não precisamos nos afirmar. Nós não precisamos lutar por lugares. Nós temos consciência do nosso lugar e de que o melhor lugar para estarmos é o lugar que Deus tem para nós. Seja onde for, seja nos bastidores, seja na plataforma, seja embaixo dos bancos, como muitas vezes a gente já ficou em muitos cultos, seja em qualquer lugar. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. E é aí que a nossa verdadeira identidade está.